É por isso que se mandam as crianças para a escola. Não tanto para que aprendam alguma coisa, mas para que se habituem a estar calmas e sentadas e a cumprir escrupulosamente o que se lhes ordena, de modo que depois não pensem mesmo que têm de pôr em prática as suas ideias. Immanuel Kant. Muito boa tarde. É verdade, né? Kant tinha razão, porque infelizmente quando a gente está nesse estágio, nesse momento da nossa infância, nós somos essência pura, nós somos disponíveis, curiosos, nós queremos aprender, nós temos vontade de entender as coisas e temos uma leveza em sermos, né? Em nos expressarmos. Grande parte das vezes as coisas são muito descomplicadas para a criança, mas nós adultos, na nossa cultura, no nosso sistema de educação, nós temos o hábito e a proposta de engessar toda essa natureza tão ampla, tão disponível, tão expressiva, a tal ponto de colocarmos mesmo as nossas crianças, e nós também, quando fomos crianças, também fomos colocados dessa maneira, aprisionados nos tem que, nos é bonito, é feio, é permitido, é politicamente correto, isso é feio falar, é feio você dizer o que você está sentindo, não pode. Você não pode expressar o seu sentimento porque isso é falta de educação e por aí vai. E ainda a nossa maneira de educar nas escolas, as nossas crianças, infelizmente, é desta forma que Immanuel Kant dizia. E é tão atual, né? Que é colocar todo mundo sentadinho na carteira, todo mundo virado para frente, para aquele adulto, né? Aqueles adultos, cada hora é um professor, orientadores, domestiquem aquela inteligência ao invés de estimulá-la, para que eles aprendam rapidamente que não é possível pensar por si mesmo, por si só, e que todas as ideias que germinam dentro de si têm sempre menos valor do que as que estão estabelecidas na realidade a que eles estão chegando agora. Infelizmente, nós fazemos isso e ainda achamos e brigamos por esse tipo de condução de educação, achamos que é a melhor maneira, a mais adequada, a mais certa, a mais eficaz de construir, de ajudar essa criançada a se construir num universo totalmente único e individual. Na verdade, é o contrário, né? A gente constrói uma massa, uma população massificada. Então, todo mundo tende a pensar do mesmo jeito, a agir do mesmo jeito, a responder das mesmas maneiras. Então, o adequado é que agora, nesse Dia das Crianças, por exemplo, dia 12, todo mundo ganhe determinado brinquedo porque foi lançado no mercado. Todo mundo ganhe e faça os passeios e as atividades que estão sendo faladas aí, que é a bacana, que é interessante, que faz sentido. Porque aí, na terça-feira, quando todo mundo volta para a escola, todo mundo leva, grande parte das pessoas leva o brinquedo ou o aparelho eletrônico que ganhou para a escola, para mostrar, para exibir, para falar, eu ganhei também. E, na verdade, dali 2 semanas, dali 1 semana, dali 10 dias, isso já se tornou obsoleto na realidade dessa criança, porque é assim que nós estimulamos, aprendemos que é uma maneira amorosa de educar as nossas crianças, né? E, infelizmente, é um dos maiores aprisionamentos da nossa realidade hoje. E
E nós fomos também educados desta forma. Tanto é que nós temos um sistema dual de percepção das coisas, que é lá de estrutura de base. Eu sei que é muito legal, que é bacana, que é dia de Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do nosso país, é dia das crianças e tem uma energia, né, que todo o comércio faz e promove para que a gente fique embebido nessa ideia ilusória de graça e de alegria, mas na verdade nós somos uma raça que estamos robotizando todos eles, por isso que a gente está tendo tanto problema e cada vez vai ficar maior, mais e mais. E eu acho muito bom, porque enquanto não dá problema dos cabeludos, nós não decidimos mudar. Então, que venham cada vez mais os desconfortos para que a gente decida romper com esse sistema de educação que é só aprisionador, que é castrador, que é engessador. E que faz as crianças, que são preciosidades, essência pura, se tornarem igual a mim, igual a vocês, todos engessados nesse sistema dual, de certo ou errado, bom ou ruim, feio ou bonito, adequado ou inadequado, pertinente ou não pertinente, e por aí vai. Politicamente correto e incorreto, e essa dualidade que só causa sofrimento e que faz a gente perder o único caminho possível da salubridade emocional, física, emocional e espiritual, que é o caminho do meio, né? O Tao já diz isso, o equilíbrio das forças. E não existiria o conceito e a percepção da luz se não houvesse a escuridão. Então, nada é desnecessário, tudo faz parte de um contexto. E a gente precisa aprender a sair da dualidade para ir para a unidade, que significa a somatória dos dois hemisférios, né? O símbolo do yin e yang mostra exatamente isso. E, infelizmente, a gente ainda não compreende e encarcera essas crianças, querendo que elas ajam e falem e pensem da maneira como você foi encarcerado. E é muito ruim, né? Porque eu recebo, por exemplo, no meu consultório, inúmeros pais que trazem os seus filhos adolescentes, porque já há um bom tempo eu não atendo crianças, mas porque era muito frustrante. Com criança era muito difícil lidar, porque as crianças vêm, elas são pessoas, universos muito fáceis da gente conseguir despertar para a essência verdadeira, porque elas têm menos contaminação do que nós. E aí, quando aquilo começava a ser produzido, eu tinha que fazer acompanhamento com pais. E aí eu esbarrava em pais extremamente resistentes, a ponto de as crianças, eu perder a possibilidade de continuar o trabalho com as crianças, porque os pais lançam mão do poder, do pátrio poder, e tiram a criança daquele processo que está dando super certo, porque as dores deles começam a ficar evidentes e eles não querem lidar. Então, eu já ouvi em consultório assim, eu te pago para você dar jeito nele. E o dar jeito significa você fazer ele se adequar àquilo que eu acredito. Acabou. Se você não for fazer isso, eu tiro ele daqui. E aí, o que você pode fazer? Nada, né? Então, eu me frustrava tanto, eu me irritava tanto, que eu parei, decidi não atender mais criança e deixei para as pessoas que têm aí toda essa disponibilidade, essa paciência de ficar tentando convencer os pais que não querem melhorar e que aquelas crianças acabam sendo reféns desses alucinados, e não são poucos, são inúmeros, a gente perde a conta, e eu parei. Com os adolescentes é menos pior, porque eu também faço acompanhamento aos pais, mas os adolescentes têm menos aprisionamento no que diz respeito ao pai dizer você não vai mais ou você vai. O adolescente, eu consigo atendê-lo e fazê-lo compreender o real objetivo dele estar lá, de ele aprender a conviver com aquela realidade sem ser refém e entender os mecanismos, né? Então, eu não tenho tanto problema com os pais, apesar de encontrar aí umas figurinhas carimbadas. Mas é menos pior, é mais fácil o atendimento e o resultado é muito mais objetivo,
porque os adolescentes, eles são seres humanos também, em comparação aos adultos, muito menos contaminados, e quando a gente mostra a estrutura de toda a realidade em que eles vivem, que nós vivemos, faz sentido, e aí eles se disponibilizam e eles fazem um esforço e vão fazendo o próprio processo. E vão desabrochando, vão se tornando cada vez mais íntegros com quem são de verdade internamente, deixando de ser reféns da tirania e da falta de consciência desperta dos pais que estão lá alienados em si mesmos. E as crianças, elas nos trazem a possibilidade de nós retornarmos para a essência que nós um dia perdemos e nos questionarmos, né, no momento atual. Você, se tem neto, se tem filho, você pode olhar, ao invés de você querer reprimir, castrar, como você foi castrado e reprimido lá atrás, você pode olhar para seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, e tentar entender de acordo com a memória que você tem lá atrás. Então, quando você hoje diz arbitrariamente, você cala a boca que você não sabe o que você está falando. Você para e pensa, quando você ouvia essa frase dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos adultos, do professor, do diretor da sua escola. E lembre como você se sentiu. E aí, normalmente, a gente faz uma mudança de atitude. Isso não significa você se render à tirania de criança nenhuma e nem adolescente e nem se tornar um banana na mão deles. Significa você sentar e olhar e ouvir o que essa criança, esse adolescente está dizendo. Ah, eu estou com medo disso. Ah, mas isso é uma bobagem. Não, mas eu tenho medo. O que você sente? O que você sente, então? Por que você tem medo? Eu tenho medo porque eu fico imaginando que a barata vai subir em mim, e eu não sei, e eu tenho medo de não controlar, e eu tenho medo de ela me morder. E aí você pode tentar entender o que significa aquilo e a aflição que aquilo causa dentro daquele ser pequeno que não entende, que tem medo. É óbvio que nós adultos não sabemos o que a gente está fazendo. Mas se eu estou falando hoje aqui e você está escutando, mal acabado, que eu dá um nervo que eu tenho vontade de dar na cara do filho da mãe que fica aí resistindo com um monte de aspecto que a gente tem aqui disponibilizado. Mas não dá. Você não é assim. Não dá. Não consigo. Você não sabe como é. Cala a boca, você. Para com a matraca da cabeça e presta atenção. Se você está ouvindo agora, e se você ouvir depois lá no YouTube, é porque tem a ver contigo e você vai poder aprender uma nova maneira de se relacionar com esses pequenos, aprendendo e desabrochando, se desenvolvendo, inclusive. Né? Então, vamos lá. Para de nóia aí. E de resistência. Se você para e presta atenção no que aquele ser está falando, ele te dá as dicas absolutas de como você pode lidar com aquilo. Não conseguiu, não entendeu, não tem instrumentos suficientes internos para entender o que está acontecendo naquele universo, vai procurar alguém que te ajude. Tem muita gente que eu atendo, inclusive, que chega lá e fala assim, olha, Mônica, eu vim aqui porque eu tenho um filho adolescente de tantos anos, não sei como lidar com ele está numa fase assim, assado, cozido, e ele não quer vir fazer terapia. Ok, vamos lá. Vamos ver o que isso significa na tua vida. Vamos ver se a gente pode ajudar você a entender aquele universo que está desabrochando. Ao invés de você reprimir e falar assim, cala a boca, porque é assim do jeito que eu falo, isso é bobagem, isso é ridículo. E a gente não dá a chance de entender o que aquele universo está querendo dizer. É óbvio que quando a gente está na rotina do dia a dia, você fala, as pessoas viram para mim, Mônica, mas isso é no mundo ideal. E quando a gente está lá, que você está com um horário para fazer as coisas, você no mínimo tem que parar e prestar atenção. Bom, eu estou entendendo que tem uma angústia acontecendo ali. Agora não dá. Então, como é que eu posso administrar agora? Então tá, filho, então vamos fazer o seguinte. Agora você tem que ir para a escola, você tem prova. Vamos fazer uma respiração para você acalmar. A gente acalma. Quando você voltar da escola, a gente senta e conversa com calma sobre isso. Pode ser? E aí respira com ele, faz um chá, dá uma atenção, dá um acolhimento. E aí você vai perceber que aquilo você vai conseguir transitar naquela realidade e depois você vai ter que retomar aquela postura que você havia prometido, que é conversar e ouvir
dele o que ele está sentindo. Grande parte das vezes, a criança ou adolescente não vai saber explicar para você. E essa é a hora de você usar os seus atributos de adulto, experiência de vida, e se disponibilizar, às vezes, não verbalmente, mas no acolhimento. Né? Estar mais próximo e fazer um outro movimento. Então, vamos fazer uns exercícios, umas posturas de yoga para você se acalmar, para equilibrar o seu organismo. Vamos fazer uma prece, de acordo com a sua cultura familiar, vamos fazer uma prece para o seu anjo da guarda, se você acredita nisso, para isso, para aquilo outro. Vamos fazer o ritual de não sei do que em casa. Vamos fazer uma incensada. Vamos pôr um mantra. E você vai usando as técnicas que você sabe de acolhimento ou apenas fica junto, pega no colo, abraça, olha no olho, diz, olha, eu estou aqui para você, eu também não sei como te ajudar agora, mas a gente vai encontrar uma saída, fica calmo, eu estou aqui, nós estamos aprendendo juntos. É se disponibilizar como um ser humano para aquele ser humano pequenininho, que é seu filho, seu neto, seu sobrinho, ou seja lá, seu aluno, seja lá quem for, e não ser um tirano nesse momento e apontá-lo e dizer, desmerecer todo aquele sentimento ou aquela necessidade que está aparecendo e nem ele mesmo sabe explicar. Eu, quando era pequena, eu tinha uma série de circunstâncias que eu não conseguia dormir. Né? Eu tinha visões e pesadelos muito objetivos durante quase 5 anos. E os meus pais não sabiam como lidar. É óbvio que eles agiam da maneira como eles achavam que era o melhor, que eles entendiam. Mas eu era uma criança dentro do contexto familiar que ninguém tinha vivido uma circunstância desse tipo. Então, ninguém tem manual do proprietário, manual de funcionamento. O ser humano não é um aparelho. A gente não nasce com bula. Então, as pessoas, os adultos vão aprender na hora que estão fazendo e vão cometer graves erros, equívocos terríveis. Mas é assim que a gente se disponibiliza para crescer e para aprender. E aí, todas as maneiras que eles sabiam, que eles entendiam de educação, foram utilizadas. Até exames neurológicos eu fiz porque todo mundo acreditava que eu tinha um problema, uma disfunção psíquica, até psiquiátrica, neurológica. E não foi constatado nada, óbvio, porque era uma questão subjetiva, mais profunda, espiritual e emocional. E eles não tinham mecanismos, eles não entendiam o que significava aquilo. Então, eu sei que eu estou falando e eu lembro sempre desses aspectos quando eu estou lidando com uma criança, com um adolescente, para que a gente não seja tão terrorista e tirano como um dia eu senti na minha pele, e todos nós sentimos. Então, um lance muito bacana, muito fácil de você entender o que eu estou falando, é fazer esse mecanismo. Quando você está lidando com uma criança, você, de acordo com a postura dela, com a demanda dela, com a fala dela, com a postura física, com os choros, as birras e tudo mais, você lembra lá, acessa a sua memória afetiva e lembra como você se sentia quando as pessoas agiam de determinada maneira, quando você estava com aquilo parecido com o que essa criança está vivenciando nesse momento que você está lá lidando com ela. E aí você vai lembrar do quanto você se sentia mal, do quanto você se sentia incompreendido, às vezes, torturado, às vezes, desmerecido, e você pode hoje, enquanto adulto, agir de maneira diferente, usando essa tua experiência pregressa. E aí você dá espaço para que essa criança não desenvolva o mesmo tipo de mecanismo que depois ela vai precisar tratar fatalmente lá na vida adulta ou na adolescência, que foi o meu caso. Então, para que você tenha a oportunidade de não cometer os mesmos erros que cometeram com você, é óbvio que você vai cometer os seus, mas não os mesmos, similares, como herança cultural familiar, que é o que a gente faz, infelizmente. Eu ouço ainda de adultos que aparentemente parecem inteligentes, mas de inteligência não tem nada, pelo menos não usam. E dizendo assim, mas eu apanhei de vara de marmelo, sofri abusos físicos, emocionais, e olha aqui, estou vivo. Isso não mata ninguém. Não, não mata. A gente continua vivo, mas deforma. Deforma completamente as pessoas. Eu sei porque eu apanhei pra caramba também, e deforma toda a psique e precisa de tratamento depois. Então, essa
essa pseudo-inteligência dessa pessoa que diz esse tipo de barbárie precisa, no mínimo, olhar para si e vai para terapia, porque você ainda tem problema para ser tratado, porque senão você não se tornaria um algoz e um tirano de uma criança indefesa. Nosso sistema cultural, educacional, ainda é baseado nesse tiranismo, nessa tirania. Infelizmente, existem professores ainda que cometem atrocidades em relação aos alunos, e eu fico sabendo, e me dói o coração de saber que aquele ser pequenininho, indefeso, está vivendo todo aquele abuso moral daquele mentecapto que se diz professor. Eu não estou generalizando, mas chega a meu consultório barbáries. Eu estou falando do que chega a meu consultório e de estudos que a gente tem por aí. E de vivências, de ouvir esses seres, esses indivíduos que se dizem professores, de pessoas dessa faixa etária, inclusive até de faculdade. Eu fiquei sabendo de um episódio terrível, agora, recente, de uma faculdade super conhecida, que eu não vou citar o nome, porque está perambulando aí pela internet, de tamanha barbárie que aconteceu com um aluno, por puro preconceito, e que conseguiu a expulsão do aluno e continua na barbárie aí. E eu fico sabendo, eu não estou generalizando, eu sei que tem muita gente bacana, tem muito ser humano que faz com amor de verdade essa profissão, esse ofício sagrado de orientar e ajudar uma criança a desabrochar. Mas tem muita porcaria por aí que está usando de todos os malefícios internos para torturar essas crianças. Eu tenho vários episódios que eu já atendi, junto para remendar as barbáries que eles cometeram, de adultos apontando a criança, apontando o adolescente, criar um sistema de ódio em relação a uma única pessoa, pura e simplesmente porque ele se sentiu atingido, ou desmerecido, ou desrespeitado, e aí ele lança a mão do poder que ele tem da caneta, e aí repete, reprova e persegue aquele cidadão, aquela cidadã em formação. Então, ao invés da gente ficar, ai, que lindo, Dia das Crianças, que fofura, que gracinha. É tudo bonito quando a gente vai com coerência e integridade na atuação da nossa realidade. Então, começa por você, né? Veja a sua atuação com as crianças de hoje, com os adolescentes. O quanto você é tirano, o quanto você é algoz, e o quanto você é parceiro verdadeiramente. Por quê? Na matemática da vida, essas crianças que, porventura, você deforma no crescimento, serão os nossos novos governantes. Então, vale a pena a gente pensar o estrago que a gente está fazendo e por quê. Por que eu estou agindo desta forma? Ok? Então, vamos sentar aí e sentir a energia dessa possibilidade de repaginar essa cultura, essa educação, o sistema educacional dentro da família e nas nossas escolas e dos nossos governantes que possam olhar para o nosso futuro de uma maneira mais amorosa, mais respeitosa e que a gente possa começar as transformações dentro de nós, no nosso lar, porque o universo externo é nada menos do que reflexo fiel do seu universo interno. Se você não faz a sua reforma interna, você não consegue mudar o mundo lá fora. Vamos mandar beijo, abraço, cheiro e amasso e aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Ó, muita gente, olha quanta gente. Caramba, vamos lá, começando com o André Vial, parabéns, a Maria Zenilde, o André Braganholo, a Cristina Melli, o Rafael Apóstolo Bueno, a Nádia Lodo, o Nilo Pastore, a Maria Helena Santos, Fábia Barbosa, a Ariana Vilela, Cicombes, a Cris Define, o Tiago Cunha, a Cris Guimarães, a Graziela Andrade, Fátima Georgina, a Jorgia do Carmo, Eduardo Freitas, Lari do Amaral, Alcione Giacomini, Silvia Rosana Godoy, Rosemary Scaglione, a Vitória Fausta, Pri Silanve, a Nana Veloso, a Tânia Durão, a Gabriela Chiari, o Cléudio Oliveira
e o Cléudio Oliveira. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Muito bem, acabou, né, Jean? Ah, que pena. Mas olha, muito carinho quentinho aí em relação a você primeiro. Porque quando você ama você, de verdade, você só consegue doar o amor para esse nosso futuro, essa geração que está aí sedenta de compreensão, de guiança verdadeira, consciente e íntegra de nós adultos. Uma excelente semana, um bom feriado, consciente, com a consciência desperta, amorosamente. Um grande beijo e até sábado que vem. Beijo, beijo, beijo.